Olá, eu me chamo Fabiola Baqueiro, eu sou psicóloga da Secretaria de Estado de Educação do DF. Eu estou cursando o programa de doutorado em Equidade e Inovação em Educação da Universidade da Cantábria, na Espanha. Eu trabalho com análise do discurso desde a minha dissertação de mestrado, tendo como principal incentivadora e mentora a professora Marisa Vieira da Silva, a quem agradeço imensamente o apoio, a amizade, o carinho e a sabedoria. Para hoje, o título dessa apresentação é Autorretratos, o corpo como lugar do visível e do invisível. Eu pretendo analisar 3 pinturas de autorretratos em que, dadas determinadas condições de produção, podemos observar uma repetição que não significa o mesmo, e uma resistência movediça em que uma memória individual e coletiva se mostra no jogo da paráfrase e da polissemia. Vale dizer que essa comunicação é parte de um projeto mais amplo que tem como objeto de estudo o processo de individualização e de identificação do sujeito urbano escolarizado, diagnosticado como superdotado no que diz respeito às artes, articulando e analisando os discursos pedagógicos, científicos e artísticos. Fizemos um recorte mais específico em termos de discurso artístico, produzido por um sujeito urbano periférico que chamaremos de Pedro, tendo como objetivo compreender como esse sujeito se individualiza, analisando suas pinturas do corpo. Tomaremos a cidade do Paranoá, onde mora e estuda Pedro, enquanto o espaço discursivo que significa, como espaço onde a história e a língua se articulam, produzindo sentidos, como nos ensina Orlandi. O Paranoá, ele articula sentidos contraditórios e ambíguos, particularmente pela sua localização territorial. É uma das 5 regiões de maior baixa renda e escolaridade do DF e faz fronteira com as 2 regiões de maior renda e escolaridade. A história da construção da capital federal é marcada por um planejamento urbano que facilitou a segregação social e que foi se consolidando ao longo dos anos. Nesse espaço, tempo urbano, geográfico, político, social, simbólico, vive Pedro, que foi acompanhado por nós durante 3 anos, em uma sala de recursos de altas habilidades ou superdotação. Começamos nos perguntando como compreender a escolha dos autorretratos característicos da pintura realista, feita por um jovem de 17 anos, negro, pobre, morador de uma cidade periférica do DF. Vejamos nessa primeira imagem. Observamos de imediato o corpo nu de Pedro, sentado, encolhido, com a cabeça sobre os joelhos e apoiado em seus braços, como se estivesse abraçando suas pernas, como se seu corpo estivesse fechado. A cor negra do fundo da tela completa a imagem e os tons pastéis, cinza e bege, definem a cor de sua pele. É possível notar seus músculos costais e do braço, uma representação bastante expressiva de um corpo melancólico, triste e fechado. A imagem, tomada pela perspectiva discursiva, como já nos ensinou Peixê, é sempre opaca. Há um discurso que a sustenta, uma história, uma memória. A evolução da história do nu artístico transcorre em paralelo com a história da arte, em geral, em condições de produções próprias. No caso, na relação da sociedade com a nudez, com o corpo próprio e do outro, com os costumes e normas. Vamos tentar aprender os sentidos que esse corpo nu, tomado como uma cena prototípica, que segundo Lagasse, a cena prototípica não adjetivaria uma cena à toa. Digamos que prototípica seja uma cena que se apresenta como a mais exata, mais perfeita, mais típica, representante de algo que pode se reproduzir em larga escala. Uma cena que no interdiscurso se desdobra em imagens que funcionam como exemplares, concentrando o já visto. Neckel também nos lembra que os movimentos artísticos não acontecem gratuitamente soltos no ar. Eles estão embrincados ou por uma relação de confronto ou por um momento de identificação. Mesmo que de forma breve, tentaremos aqui desvelar alguns sentidos que esse corpo nu masculino representou em determinados momentos históricos para compreender o imaginário acerca dessa representação nas pinturas de Pedro. A imagem 2 representa uma ruptura entre a pintura romântica e a pintura realista. Retrata um jovem qualquer, desconhecido, anônimo, nu, sentado numa pedra, em cima de uns panos, fechado em si mesmo, numa posição fetal. O corpo masculino branco do tipo europeu que traz um vestígio, um traço de erotismo, beleza, perfeição e equilíbrio. Já a imagem 3 é uma releitura da imagem 2, uma fotografia. Nessa imagem destaca o título Caim,
que nos remete a uma formação discursiva religiosa. Caim, segundo o cristianismo, foi o primeiro filho de Adão e Eva e sua história é conhecida por matar seu irmão Abel em uma emboscada. Assim, temos um corpo nu que expressa a vergonha, a culpa, a solidão e a maldade de um homem miserável em uma posição corporal original, fetal de natureza. A imagem 4, uma fotografia, também uma releitura das imagens 2 e 3. Esta fotografia faz parte de uma sequência de 4 fotos tomadas de diferentes ângulos. Aqui só trouxemos uma foto do corpo do lado esquerdo. Representa a imagem de um corpo nu masculino negro, uma ruptura com o modelo da beleza estético clássico do homem branco, buscando trazê-lo como tendo uma forma perfeita. Lembremos que essas imagens foram produzidas em conjunturas históricas distintas, sob a dominância de determinadas formações discursivas, aquilo que pode e deve ser dito em dada conjuntura. O que parece se repetir nessas imagens é a busca pela perfeição, pela beleza, um ideal de forma e do corpo. Porém, essas imagens nos remetem a outras que povoam o nosso imaginário e que colocam em evidência a relação entre a arte e o político. Vejamos. Uma fotografia com vários corpos masculinos nus, na mesma posição fetal, sentados com as cabeças entre os joelhos e os braços. Uma fotografia de Walter Carvalho, que foi utilizada como peça publicitária do filme brasileiro Carandiru, lançado em 1992. Nos deparamos com as imagens 5 e 6, observamos que os corpos nus que aparecem na imagem não são um nu artístico, mas sim corpos pelados de presos, homens condenados, em estado mais puro e animal. São corpos que denunciam a barbárie, trazem um desconforto. É a imagem de corpos nus objetificados como animais ou coisas, desumanizados. O que possibilita desdobramentos estatísticos sobre a população masculina encarcerada, que ajudam a construir um imaginário de que todos os jovens, pobres, negros, não escolarizados, são marginais, bandidos, são corpos vulneráveis, objetos. Sentidos que se circulam em instituições sociais como a escola, a polícia, a casa, a igreja, que vão povoando o imaginário de muitos corpos como os de Pedro. Corpos sem liberdades, culpados, impedidos, mas musculosos, belos, sexualizados, objetos de desejo. A partir da noção de transparência da linguagem, temos o caráter material do sentido das palavras, dos enunciados e das imagens, indicando que o sentido não existe em si mesmo. Por isso, é possível estabelecer essas relações de sentido entre essas imagens. Na imagem 7, produzida por Pedro, temos a pintura do seu dorso, totalmente tomando toda a tela, e as mãos arranhando o peito, tentando ferir a pele, rasgar o peito. A ideia de força e movimento nos dedos são reforçadas pelos desenhos das veias, músculos e das tonalidades entre a cor e a sombra do bege, marrom, cinza e preto. A ambiguidade entre os sentimentos de um corpo perfeito diante da imperfeição do mundo, marcada pelas diferenças da cor e das desigualdades sociais, se materializam em um corpo negro e pobre, causam dor, raiva e provocam rupturas na pele. Como pode esse corpo negro ser merecedor do privilégio da escolarização universitária? Deixar de ser um corpo aprisionado ao fracasso a ser sempre excluído, especialmente quando a possibilidade de entrar em uma universidade pública, em um curso de artes plásticas, ocupa um espaço urbano privilegiado em um lugar social diferente daquele comumente esperado para esse corpo. Lembramos Modesto, que fala sobre uma discursividade da resistência do corpo negro. Já a pintura de Pedro, a 8, denominado Ninar, traz o seu corpo deitado de costas em um pano vermelho, um corpo deitado e retorcido quase em posição fetal. O tamanho do corpo agora é menor em proporção do tamanho da tela, está centralizado numa tela de fundo negro. Seus músculos, agora relaxados, não demonstram a tensão, a força muscular. Chama também nossa atenção o jogo entre a presença e a ausência de um rosto, o efeito de anonimato que produz. Trata-se, conforme Pedro, autorretratos, embora os rostos não estejam à mostra. O autorretrato, como ponto da formulação visual, é atravessado pelo interdiscurso, produzindo, dessa perspectiva, um efeito que falta, o rosto. Esse corpo nu, a utilização de cores excessivamente mortas, como o preto e o cinza, a pouca elaboração na composição dos quadros, parecem representar uma realidade que é individual e, ao mesmo tempo, coletiva,
de maneira bastante sensível e crua de um corpo que sente dor e resiste às pressões sociais históricas. Concluo afirmando que Pedro, ao construir e formular artisticamente um discurso identitário que é dele e que também é de todos os Pedros, homens, jovens, negros, pobres, excluídos, faz trabalhar um imaginário construído em uma formação social capitalista periférica, forjada em uma memória de um país colonizado, machista, escravocrata e, ao mesmo tempo, modos de luta e resistência. Um corpo atravessado pela história, pela memória e pela ideologia, que tem uma materialidade na qual se textualizam as lutas de classe e de gênero. Eu finalizo. Muito obrigada. E aqui algumas referências bibliográficas.